A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? É uma palavra que o Senhor Jesus me deu, esta palavra para que você venha se alimentar, para que você venha se sentir forte aí nesta peleja, nesta batalha, nessa situação tão difícil que você está passando. Pois se você abriu esse vídeo, é porque confirma que você está precisando de uma palavra de Deus, amém? Eu preciso da palavra de Deus. Nós que somos filhos do Senhor precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Então eu peço que você fique até o final do vídeo, amém? Vamos logo aqui abrindo a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz assim: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Aleluia! Esta palavra é uma palavra bem conhecida, embora muitos de nós, cristãos, quando estamos passando por algum momento difícil, às vezes esquecemos dessa promessa que o Senhor Ele tem nos dado. Aqui Deus está falando esta promessa para Josué, quando Josué iria liderar o povo no lugar de Moisés. Josué aqui era chamado para uma grande missão, era chamado para exercer algo do céu, algo que Deus deu a Josué. E nós sabemos que, embora muitas pessoas, quando se está ali na caminhada cristã, ache bonito essa transformação, uma pessoa que andava em pecado, uma pessoa que era ímpio, uma pessoa que vivia ali na prática do pecado, e ao conhecer a Cristo, muda toda a sua trajetória, muda a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, e agora ela não vive mais nela, mas Cristo que vive nela. Agora o Senhor Jesus é o seu Senhor. E quando as pessoas veem este milagre do Senhor, fica perplexo e imagina, meu Deus, quem era fulano que vivia naquela situação onde ninguém achava que havia solução para a vida dele? Mas esse Deus, ele é assim, ele é um Deus fiel, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que pode fazer o impossível acontecer, sim. E ele cura, ele salva e ele liberta. E quando as pessoas olham como aquela pessoa se transformou ao conhecer a Cristo, todos acham muito bonito e alguns até se espelham naquela pessoa. E assim também é naquelas pessoas que se tornam pastor, que se tornam pastora, ou que se tornam um pregador. Muitos olham e acham bonito ali aquele chamado, né? E logo todos dizem, eu também quero pregar, eu também quero estar à frente de uma obra. Assim como Josué estava à frente de uma obra. Assim como Josué, ele tinha chamado de Deus. Assim como Jesus, ele veio em carne, o Verbo veio em carne para implantar aqui o ministério dele, o ministério de Cristo, para que posteriormente nós que somos discípulos de Cristo viesse dar continuidade a esse ministério. Mas tanto as pessoas que conhecem a Cristo recentemente, como as pessoas que têm um chamado para liderar, para estar à frente de uma obra, ou para pregar, trazer uma palavra, seja também como profeta, como uma profetisa, muitos acham muito lindo esse chamado. Mas o que as pessoas não se atentam é que em meio à caminhada nós somos provados, claro, para que nós venhamos a ser aprovados. Na nossa caminhada, muitas vezes nós encontramos barreiras. Nós somos odiados por muitos. Muitos, é claro, que não habita nele a luz, habita nele as trevas. E as trevas, os demônios que habitam naquela pessoa fica furioso, fica furiosa. E quer logo fazer o mal ao servo de Deus. Foi assim na vida de José, do Egito. Foi assim na vida de Abraão, de Jacó, de Isaac. Quantas pessoas se levantaram
para atrapalhar o chamado deles, para atrapalhar a caminhada deles, para querer que eles viessem perder a fé. Foi assim na vida de Moisés. Quantas pessoas olharam para Moisés ali naquele deserto e duvidaram que Moisés tinha um chamado? Quantas pessoas olharam para Moisés e disseram, não, ele não tem chamado de Deus, isso que ele está fazendo é mentira, ele não tem intimidade com Deus, e pessoas ali duvidaram. E precisou Deus fazer um milagre, sair a água da rocha para mostrar que realmente Moisés era sim um homem chamado por Deus para liderar aquele povo. Nós vemos se nós formos analisar a palavra de Deus num todo, nós olhamos e vemos que os servos de Deus passaram por grandes batalhas, por grandes pelejas, por grandes perseguições, por grandes aflições. E se nós olharmos para a vida de Cristo, nós vemos também que o Senhor Jesus, ele passou por grandes aflições, por grandes decepções, pois um de seus discípulos traiu Jesus. Mesmo Jesus já sabendo o que iria acontecer, pois era preciso para que a palavra, o plano do Senhor fosse concretizado, fosse cumprido tudo aquilo que o Senhor determinou. E quando nós olhamos para a situação de cada um dos profetas, ministros de Deus, aqueles que levantaram igrejas, aqueles que são líderes chamados por Deus, aqueles que andavam em pecado e não conheciam a Cristo, e quando conhece a Cristo se depara com as aflições. Pois Jesus, ele diz, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esta cruz, Jesus já está dizendo que são as aflições. Embora muitas pessoas tenham se preocupado muito em ganhar só bênçãos e milagres e não tenham encontrado na palavra de Deus aquelas advertências que o Senhor ele tem falado para nos orientar, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Pois Jesus ele diz que seremos odiados por muito. E bem-aventurados aqueles que são perseguidos, que são odiados, caluniados por amor ao nome de Jesus. Porque acredite que aquele que te odeia, aquele que te persegue, por você ser uma pessoa de Cristo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo a Cristo. Porque o nome de Cristo está na sua vida. Você é testemunha de Cristo, você está testemunhando o ministério de Jesus. De tal forma que as pessoas começam a invejar, começam a querer atrapalhar, começam a querer dificultar a tua caminhada. E quando nós ficamos atentos para as aflições e perseguições e calúnias que acontecem com o povo de Deus, na palavra do Senhor, como também nos dias de hoje, nós vemos que a caminhada não é tão fácil como muitas pessoas acham que é. Então, muitas pessoas se apegam muitas vezes a esses profetas de Baal que estão sempre pregando maravilhas, bonanças. E ao pregar esses milagres, essas maravilhas, as pessoas pensam que o evangelho de Deus é só maravilha, é só milagre, é só bonança. É só sobrenatural. E começa a esquecer de analisar a palavra de Deus, começa a esquecer de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que venha se sentir com força para ir adiante na batalha. O que Deus ele nos diz nesta palavra é que Deus estará sempre conosco, que Ele vai adiante, sempre, com cada um de nós, com cada um que está ali com o seu chamado, um chamado de Deus, com cada um que Deus tem como filho, com cada um que Deus tem chamado para uma grande obra, com cada um que Deus tem chamado como sua ovelha.
Cada um está com Cristo. Deus, Ele cuida de cada um. Por isso o Senhor, Ele diz nessa palavra, não temas, não se apavore, eu sou contigo. Deus, Ele nos fala essa promessa. Se Deus, Ele nos diz, não temas, não se apavore, porque eu vou adiante. É porque esta batalha que você está enfrentando, esta perseguição que você está enfrentando, não é você que está enfrentando, mas é Jesus que vai na vanguarda. É Ele que vai adiante, lutando, guerreando, para que você possa ter vitória. Pois a palavra de Deus diz que Jesus, Ele não perde uma batalha. Ele venceu o inferno. Ele venceu a morte. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Veja o que a palavra de Deus te diz. Por isso você tem que meditar nesta palavra e colocar esta palavra dentro de você e viver de fato esta palavra. Viver de fato, pegar esta profecia para você de tal forma em que você não vai se amedrontar, porque você está vendo, você está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, de tal forma que o medo ele fica para escanteio e você não se apavora. Aleluia! A cada pessoa que Deus tem chamado, cada pessoa que Deus tem colocado uma obra, uma missão nas mãos dele, o Senhor, Ele está cuidando, o Senhor, Ele está capacitando, o Senhor, Ele está mostrando o caminho, o Senhor está guerreando. E mesmo que você venha dizer, olha, eu sou nova convertida, sou novo convertido, ainda não sei se tenho um chamado para fazer uma grande obra, mas eu estou passando por uma grande peleja, por uma grande perseguição. E o Senhor, Ele também te diz, não temas, não se apavore, porque eu sou contigo. Quando você escolheu viver uma vida com Cristo, quando você escolheu viver uma vida em santidade, e você disse que o Senhor Jesus, Ele é o teu Senhor, a partir daquele momento, você não irá tomar as decisões, mas Cristo irá tomar as decisões para você. Esta palavra nos diz que o Senhor, Ele vai na frente. O Senhor, Ele vai na frente ali naquela batalha. Para que você que é servo de Deus, na sua pequenez, um homem e uma mulher de Deus, que é pequeno, que não tem o poder que o Senhor tem. Deus sabe as tuas limitações. Deus sabe que você veio do pó. Deus sabe que você é falho, Deus sabe das suas dificuldades, as suas limitações para alcançar aquilo que você necessita, que é vencer esta batalha, vencer esta peleja. Deus, Ele sabe de fato coisas que você nem sabe. Muitas vezes você está passando por alguma dificuldade e quando você consegue vencê-la, você olha e diz, meu Deus, eu jamais pensei que eu iria conseguir vencer porque esta batalha foi terrível. E realmente você jamais conseguiria vencer se Jesus não estivesse com você. Mas como Jesus está com você, como diz esta palavra, que Deus jamais irá nos abandonar, que Deus jamais irá nos deixar prostrado, nos deixará envergonhado diante da missão, diante do chamado, diante da obra, diante da nossa conversão. Deus jamais vai nos deixar abandonado. Deus jamais vai te dar algo para fazer, uma missão, uma obra, e vai deixar você ser envergonhado, vai deixar você ficar prostrado. Jamais o Senhor irá te abandonar. Por isso Deus lhe diz, não temas e não se apavore, porque eu sou contigo. Não temas e não se apavores, porque eu sou teu Deus. Não te assombras, não te preocupas por causa deles.
Porque de fato, quando nós começamos uma grande obra, quando nós somos chamados por Cristo, perseguidores aparecem de todos os lados. Pessoas muitas vezes que você pensava, nossa, fulano ele é de fato meu amigo, fulana é de fato minha amiga. Você começa a perceber que essas pessoas não eram seus amigos, que essas pessoas estavam ali sendo servo do inimigo. E que ao ver que você tinha o Espírito Santo de Deus, e ao ver que a luz do Espírito Santo de Deus brilha em você, essas pessoas, esses amigos se rebelam de tal forma que a gente se decepciona porque nós olhamos para a aparência, mas nós não olhamos para o coração. Mas Deus, que vê tudo o que está em oculto, Ele olha o coração. Ele vê a armadilha, ele vê a fofoca, ele vê o sentimento mal de cada um dos perseguidores que estão nos perseguindo. O Senhor, ele vê todas as coisas. O Senhor, ele sabe que assim como Cristo sofreu na sua caminhada, assim como Abraão enfrentou tantas batalhas, todos os nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, a rainha Esther, a juíza Débora, todos aqueles que servem ao Senhor, José do Egito, Moisés, todos aqueles, Daniel, todos aqueles que serviam ao Senhor, relatado na palavra de Deus, passaram por grandes aflições. Por isso Jesus, ele nos diz que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus ele venceu o mundo e ele está com você, esse Deus ele tem poder e não vai deixar você perder esta batalha. E quando nós estamos passando por uma grande batalha, por uma grande perseguição, por uma grande peleja, o inimigo fica no ouvido jogando setas malignas e dizendo que nós não iremos conseguir, dizendo que a batalha é grande, que nós somos pequenos e nós não iremos conseguir. Dizendo que já está tudo perdido, que não há solução, que não tem mais o que fazer. Essas palavras de pessimismo, eu quero repreender em nome do Senhor Jesus. Toda palavra de maldição, toda oração contrária, todo agido maligno, armadilha cilada do diabo, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Qualquer investida do diabo na tua vida, na minha vida, na nossa vida que somos servos do Senhor, que caia por terra todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor tem poder. Por isso Deus nos diz, não temas nem se apavore, não te assombres, eu sou o teu Deus. Não te apavora diante deles, não te apavora diante dos perseguidores, porque os perseguidores, ele quer de fato humilhar, pisar, ele quer investir ali pesado para que você não dê um passo à frente e acredite que mesmo que você seja um pastor, mesmo que você seja uma pastora, acredite que muitos dos joios ali fantasiados de servo de Deus, muitas das pessoas também líderes perseguem, querem acabar com o teu brilho, querem aniquilar a tua vida, querem atrapalhar os teus sonhos, querem impedir o teu ministério crescer. Líderes, falsos profetas, joio que está ali se fantasiando de servo de Deus, se levantando, fazendo fofoca, se reunindo ali com seus comparsas para atrapalhar o teu chamado, para atrapalhar a tua obra, para atrapalhar ali o teu ministério. Mas o que eles não sabem é que o Senhor Jesus está contigo. O que eles não sabem é que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele é o teu Deus. O que eles não percebem é que por mais que eles venham se levantar, ele só se levanta para cair. Porque assim é a promessa de Deus,
que o inferno não irá prevalecer contra a igreja de Cristo. Deus, ele formou o seu servo. Deus, ele sabe que o seu servo é seu filho. Deus, ele sabe a obra, porque Deus criou esta obra. A obra é de Deus e não é do homem. A obra não é de Satanás. A obra é de Deus. Deus, ele fez. Deus, ele implantou. Deus chamou o homem. Deus capacita o homem. Deus, ele dá as armas ao homem para lutar, para guerrear e não perder a peleja. Deus, ele vai na frente, Deus, ele cuida, Deus, ele transforma, Deus, ele muda a situação de tal forma que, embora você pense que é o teu fim, mas quando você olha, existe uma luz ali no fim do túnel e você vê que você vai vencer, e esta luz se chama fé. É quando você começa a olhar para a palavra de Deus e perceber que este Deus, ele é invencível, que este Deus, ele tem poder, que todos aqueles que são servos do Senhor, relatado na palavra, eles sobreviveram, eles venceram, eles conseguiram ir adiante. Então por que você, sendo servo de Deus, agora nessa geração, você ficará prostrado, você perderá a situação, você achará que não tem solução? Jamais isso acontecerá. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos diz que jamais ele irá nos abandonar. Jamais esse Deus irá nos deixar prostrado. Jamais esse Deus irá deixar a gente de lado, sendo envergonhado, sendo pisado. Jamais. Esse Deus, ele nos diz aqui nesta palavra, a palavra que é santa, que é verdadeira. Ele nos diz que ele vai adiante na batalha e na peleja e que não irá nos abandonar. Então, se esse Deus, ele está falando, ele está prometendo, ele cumpre. Então, desde já, que todas as setas malignas, todo o pessimismo, todas as coisas ruins que venham passar no teu coração, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que você venha receber força, que você venha receber luz do Espírito Santo, porque você habita na luz do Senhor. E esta luz que resplandece, vindo do céu, resplandecendo sobre ti, na tua face, não vai deixar você cair e ficar prostrado. Não vai deixar o inimigo vencer a batalha. O inimigo, ele só se levanta para cair. Veja o que Deus, ele traz para você através desta palavra. Saiba o que o Senhor, ele nos promete através desta palavra. Que ele vai adiante. Por acaso Deus iria te chamar. Deus iria colocar uma obra em tuas mãos. Que esta obra não é tua, mas é dele. E tudo que ele faz é perfeito. Você acha que ele iria fazer isso, colocar esta obra em tuas mãos e te deixar desamparado e te abandonar? Por acaso o Senhor, ele é injusto? Jamais. O Senhor, ele é justo. E por amor ao nome dele, por amor à palavra dele, que o que ele fala, ele cumpre. Ele cumprirá na tua vida aquilo que ele prometeu. Porque ele é Deus. E ainda que as pessoas queiram colocar ele embaixo do tapete, querendo dizer que ele não tem poder. Aqueles que se levantam contra os servos de Deus, muitas vezes subestimam o poder que há no Senhor. E pensa que aquele servo está acreditando num Deus que não existe. Está acreditando num Deus que não tem poder. Eles estão completamente enganados. O nosso Deus, ele não perde uma batalha. O nosso Deus, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso advogado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem o seu poder sobre todo o povo e nação. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro. Morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. Este Deus continua fazendo milagres. Este Deus continua vencendo as batalhas, vencendo as pelejas, porque Ele é Deus. Amém? Então fica com esta palavra no teu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele está enviando anjos para estar com você, cuidando de você nesta peleja. Compartilha esta palavra, porque eu tenho certeza que você será a boca de Deus, para que mais pessoas que estão na nossa mesma situação, pois somos servos de Deus e somos perseguidos, passamos por aflições,
Passamos por batalha, mas nós temos que estar forte e nós só conseguimos ter força e renovar nossa força através da palavra de Deus, pois é na palavra de Deus que tem poder. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?